Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Ontem nós fizemos uma pré-introdução sobre as finanças na família. Hoje nós vamos ver novamente o planejamento familiar e as finanças da família, parte 2, que é a continuidade do que vimos ontem. Então, o que nós vamos aprender hoje? 3 coisas para que possamos pensar, baseado no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 7 até o verso de número 10. Então, o texto vai mostrar um pouquinho para nós isso aqui. Nosso texto é clássico a respeito do uso do dinheiro. Nele, Paulo aponta os perigos envolvidos na tentativa de enriquecimento ilícito. Esse texto pode ser aplicado à busca de um planejamento familiar financeiro. Esse texto sugere que uma boa e correta administração das finanças de uma família depende da compreensão e aplicação de alguns pontos. Então, nós vamos ver 3 coisas que precisamos compreender para fazermos um bom planejamento familiar, financeiro. Para que nós possamos ter na ponta do papel um orçamento que vai satisfazer tanto as necessidades básicas da família, como satisfazer sonhos e projetos que nós temos. Mas para isso, temos que ter um bom planejamento familiar financeiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos de compreender é a administração das finanças na família depende da compreensão de que a vida vale mais que o dinheiro. Muitos de nós invertemos essa situação. É o que nós vamos tentar passar a partir desse estudo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, isso faz pensar, por que ajuntar tantas riquezas se nós viemos e voltaremos sem trazer nada e sem levar nada? Jó também nos ensina. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, verso 20 e 21. Então ele fala a mesma coisa, que nós viemos sem nada e voltaremos sem levar nada deste mundo. Então nós temos que pensar que a vida vale mais do que riqueza. A vida vale mais do que ajuntar tesouros. A sabedoria bíblica reconhece que a vida vale mais que o dinheiro. Na sociedade não cristã, se pensa o contrário, ou seja, o dinheiro vale mais que a vida. Por isso as pessoas destroem suas próprias vidas e as de seus semelhantes, sacrificam seus valores morais e princípios éticos, tentando obter riquezas. A consequência, não consegue encontrar na vida felicidade e a realização que desejam. Lutam, buscando na riqueza a felicidade e a realização, mas não conseguem encontrar, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós temos que valorizar mais a vida do que o dinheiro. Uma outra coisa também em relação à vida vale mais que o dinheiro, isso porque o não cristão não consegue ver a vida da perspectiva do reino de Deus. Mas para quem está em Cristo, há sempre a lembrança que a vida vale mais que as coisas, bens, posses e etc. Jesus nos ensina dizendo, em Mateus capítulo 6, 25, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Então nós temos que valorizar o que temos, nós temos que valorizar a nossa vida, a vida da nossa família, mais do que bens materiais. Porque os bens materiais um dia vai ficar. Nós viemos nu e nu nós voltaremos para Deus.
E por último aqui, a administração das finanças depende da compreensão de que a vida vale mais que o dinheiro. A família cristã, conscientizada desta verdade bíblica, irá encarar o dinheiro e, por extensão, todas as questões financeiras como um servo e não como a autoridade. Assim, a família cristã não viverá em função de obter a qualquer preço o dinheiro, mas sim vai estar contente com tudo que já tem. Que nenhuma família cristã se esqueça que, conforme as Escrituras, a vida vale mais que o dinheiro. Porque esse é o ensinamento bíblico, que nós temos que valorizar as relações humanas mais do que o dinheiro. Segunda coisa que nós temos que ter em nossa compreensão: a administração das finanças na família depende da compreensão de que o que importa é o essencial e não o supérfluo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está falando a Timóteo que nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos como sustento, a alimentação, e com o vestuário, ou seja, aquilo que é básico para a nossa sobrevivência. Este ponto está ligado ao anterior. A vida vale mais que o dinheiro, mas sem dinheiro a vida se torna difícil. Por isso, Paulo aponta para o básico, o sustento e o vestuário, e devemos estar contentes. Em Mateus capítulo 6, verso 31 e 33 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus quer nos ensinar ao falar isso em relação ao essencial e não ao supérfluo? Ele quer nos ensinar que a busca por aquilo que é principal na vida humana. Nós temos que buscar o que é principal. O que é o principal na vida humana? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por quê? As outras coisas, ou seja, o básico e a manutenção da vida humana, será acrescentado dia após dia. Porque Deus sabe aquilo que nós temos necessidade para sobreviver. E assim, Ele vai acrescentar dia após dia aquilo que nós temos necessidade e não o supérfluo. Também temos em Hebreus capítulo 13, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. O que o autor, a carta aos Hebreus, está ensinando? Ele aconselha a termos uma vida sem a busca desenfreada por riqueza, ou seja, a avareza, mas estar contente com o que temos, porque Deus jamais deixa de suprir as nossas necessidades. E vivendo desta forma, nós vamos valorizar mais aquilo que é essencial, e o que é supérfluo, se for na hora certa, nós teremos. Se não, vai esperar um pouco mais. É assim que nós fazemos um planejamento financeiro familiar. A administração das finanças da família depende da compreensão de que importa é o essencial e não o supérfluo. Também nós vamos aprender que é fundamental na família a consciência do que é necessário e o que é supérfluo. Ou seja, nós vamos conscientizar todos os membros da família. Olha, isso aqui é essencial, é necessário. Isso aqui é supérfluo. Tendo essa consciência, nós vamos ver que o orçamento familiar vai apontar a real necessidade do que temos, e o que pode esperar e o que não necessitamos. Assim, vamos tentar passar esse orçamento familiar nos próximos estudos. Nós vamos tentar passar algo que você vai colocar numa planilha, o que é necessário, o que é essencial, o que pode esperar e o que é supérfluo.
E assim vamos fazer um planejamento familiar de acordo com a nossa realidade. O materialismo e o consumismo são doenças que levam as pessoas a comprarem o que não precisam. Precisamos orar como o sábio que orou, Provérbios capítulo 30, versos 7 e 8. Duas coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Me dar aquilo que é essencial. Me dar aquilo que é necessário. E como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Aquilo que nós precisamos dia a dia. E assim nós vamos ver o que importa é o essencial e não o supérfluo. E por último, queridos, a administração das finanças na família depende da compreensão de que a obtenção da riqueza não é o alvo principal. Nós temos que ter esta consciência, que adquirir riqueza não pode ser o alvo do cristão, não pode ser o alvo principal da nossa vida. Provérbios capítulo 30, verso 9 e 10. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunieis o servo diante de seu Senhor, para que aquele que te não amaldiçoe e fiques culpado. Então o provérbio está dizendo que nós temos que ter o que é necessário, porque se nós enriquecermos, vamos deixar de entender que Deus é o Senhor da nossa história. E se estivermos empobrecidos, sermos corrompidos ou passarmos a pegar aquilo que não é nosso. Então nós temos que ter todo esse cuidado, porque a administração das finanças depende da compreensão de que a obtenção da riqueza não é o alvo principal. Precisamos de dinheiro para a nossa manutenção, mas não colocamos a obtenção de riqueza como alvo supremo de nossas vidas. A sociedade pecaminosa em que vivemos incentiva as pessoas a colocarem em primeiro lugar em suas vidas a luta por conseguir ganhar cada vez mais e mais dinheiro. Ou seja, é a filosofia do quanto mais tem, mais quer, como diz uma música popular brasileira. Essa é uma realidade que tem destruído famílias. Os filhos, porque os seus pais sacrificam o tempo de lazer com eles para trabalhar mais e adquirir dinheiro. Por outro lado, pais que forçam seus filhos a fazerem determinados cursos na faculdade contra a vontade deles, só para terem status e salários altos. Outra via, os casamentos por interesses financeiros e etc. Tudo para adquirir dinheiro e mais dinheiro. Então, a sociedade que busca adquirir dinheiro nunca estará satisfeita. Sempre vai procurar um meio para se enriquecer. E esquecem que a obtenção da riqueza não é o alvo. O alvo do cristão é viver de acordo com o que tem. Estar satisfeito com o que Deus tem dado dia após dia. A família cristã tem um alvo, as riquezas celestiais. Ela deve usar os recursos financeiros que tem, pouco ou muito, para o seu sustento, para a obra do Senhor e a ajuda aos necessitados. Assim, não se submeterá ao Senhor tirano e cruel que o dinheiro se torna para muitos. Aos que colocam em primeiro lugar o dinheiro em sua lista de prioridade de vida. Assim, estará correndo um grande perigo de perder a visão do reino dos céus, de perder a visão de ser servo de Deus e de ser abençoado por Ele. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? Que o planejamento familiar e as finanças na família, ela passa por três coisas que temos que pensar e compreender
A administração das finanças da família depende da compreensão de que a vida vale mais que o dinheiro. A administração das finanças da família depende da compreensão de que o que importa é o essencial e não o supérfluo. A administração das finanças da família depende da compreensão de que a obtenção da riqueza não é o alvo do cristão, não é o alvo principal. Que nós possamos ter esta compreensão dia após dia. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para administrar as nossas finanças, entendendo que o dinheiro não é tudo. Entendendo que nós temos que estar contentes com o que temos e não buscarmos o supérfluo. Entendermos, ó Pai, que a nossa visão é o reino e não a obtenção de dinheiro. E vivendo desta forma, nós vamos viver para agradar ao Senhor, contentes do que já alcançamos e abençoando vidas que estão necessitadas. Esse é o projeto da família, sendo abençoada pelo Senhor para ser abençoadora. Coloque a tua mão sobre todas as famílias, restaurando casamentos, abençoando os filhos, curando os enfermos, abrindo as portas para os desempregados. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.